Daqui a pouquinho nós vamos começar. Boa noite, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Se alguém puder colocar aqui embaixo, se está dando para me ouvir bem. Inclusive, quem puder compartilhar com os amigos, que nós vamos pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho será pregada. Se puder compartilhar com seus amigos e familiares para que eles possam também ser alcançados. Já já a gente começa. Muito bem, antes da gente ir até a mensagem bíblica, palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração para que Deus ele conduza os nossos pensamentos, abra o seu entendimento para que você seja salvo por meio da palavra de Deus. Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos curvamos diante de Ti e entramos na Tua presença por meio da fé no Senhor Jesus. Sabemos, meu Pai, que em nós não há mérito algum, não há nada de bom, não há nada que nos faça justos diante do Senhor, uma vez que o Senhor é santo e nós somos pecadores. O Senhor é tão santo que não pode contemplar o mal. E o que nós mais fazemos é pecar. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. O Senhor é o dono de toda a ciência. Nós, por outro lado, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Nós somos limitados. Senhor, Tu és um Deus perfeito e nós somos cheios de falhas. Senhor, reconhecemos que o Senhor é poderoso e nós somos frágeis, fracos e pecadores. Mas estamos aqui não firmados em nossos méritos, mas no mérito que há em Cristo Jesus. E por isso Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Senhor, que nesta noite, nesses minutos aonde a Tua palavra vai ser pregada, que o Senhor, meu Pai, venha abrir o coração de todos os que estão ouvindo, acompanhando ao vivo essa live, como também aqueles que vão acompanhar depois. Pai, que o Senhor lhes abra o coração para que a mensagem que será pregada produza, meu Pai, o arrependimento, o quebrantamento e a salvação.
e aqueles, Senhor, que foram salvos por Ti, venham, a partir desta live, a partir desta pregação, amar ao Senhor como nunca amaram, servir ao Senhor como nunca serviram. Ó Pai, que não fale eu, mas sim o Senhor, a cada coração e a cada um dos que vão nos acompanhar. E desde já te agradeço, Pai, pois o Senhor é digno de toda honra, louvor e glória, e ainda assim, apesar da tua grandeza e santidade, o Senhor nos atende. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando agora. Nós vamos a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E também capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 1 e depois nós vamos ao capítulo 8. Se alguém puder colocar embaixo nos comentários, João capítulo 1 e João capítulo 8, para que as pessoas que forem entrando depois, elas possam se situar e saber qual texto nós vamos ler. Evangelho de João capítulo 1 e capítulo 8. Capítulo 1 e capítulo 8. Os versículos que vamos ler do capítulo 1 é o versículo 16 e 17. E ele diz assim: E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então repare que o apóstolo João está dizendo sobre duas coisas: a lei e a graça. A lei veio por intermédio de Moisés e a graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar um pouco sobre as duas, de forma resumida. O que é a lei e o que é a graça? Vamos primeiro pensar na lei. O que é uma lei? Pensa aí numa lei de trânsito. Pensa aí numa lei de um país. A lei, ela é um conjunto de regras, de atitudes que você não pode tomar, de coisas que você não deve fazer. Sendo que, se você não seguir essa regra, essa lei, haverá uma punição. Vamos aqui dar o exemplo da lei de trânsito. Vamos supor que você passe na velocidade de 100 km por hora em uma via de 70. A lei determina que você ande até 70 por hora. Você passou por ali a 100. E o radar pegou você, o guarda viu você. Você quebrou a lei. Você infringiu aquela regra. Logo, você será punido. De que forma? Vai chegar uma multa lá na sua casa e você vai ter que pagar. Então repare que a lei dizia, você não pode passar de 70 km por hora. Você passou. Logo, você é um infrator e qual é a consequência? A multa. Você será punido com a multa. Isso vale para qualquer outra lei. Vamos dizer que você roubou alguém. Você foi pego. Você infringiu a lei. Você é um infrator. Você é um criminoso. Uma vez que você foi pego, você será punido. Você será preso. Você será castigado. Então, lei é isso. É um conjunto de regras que, uma vez que você não segue, você será de alguma forma punido. Se tratando da lei de Deus, que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés no Monte Sinai, o que é a lei de Deus? Resumidamente, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quando você lê, não precisa abrir agora se você não quiser, mas todos provavelmente conhecem, Êxodo 20,
vai falar dos 10 mandamentos. Então tem lá, não farás para ti outro Deus, ao Senhor somente servirás, a Ele adorarás. Você vai ver ali, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra o pai e a mãe, e outros mandamentos. Aquilo é a lei. E para cada uma desses mandamentos, para cada um desses mandamentos, se você não os observar, haverá uma punição. Se você infringir a lei, você será punido. Eu não sei se está ficando claro essa questão da lei. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você sobre a lei. É um conjunto de regras que, se você não seguir, você será punido. E no caso dos 10 mandamentos, a maior parte deles, a punição seria a morte. E já nós vamos a uma história que vai ficar muito mais fácil você entender a lei. Agora, o que seria a graça? A lei veio por intermédio de Moisés e a graça por intermédio de Cristo. A graça, pensando ou explicando a grosso modo, é um favor imerecido. É algo que você recebe sem merecer. É um presente. Isso é a graça. A minha esposa, ela sempre usa esse exemplo. Graça é um presente, algo que você recebe sem merecer. E se tratando da graça de Cristo, ela é basicamente, estou falando a grosso modo, é o perdão que o pecador recebe de Deus por meio de Jesus. É esse infrator, esse homem, essa mulher que quebrou a lei, que desobedeceu o mandamento, é a condição de receber o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. E o segundo ponto que eu quero falar sobre a graça. Ela é de graça para quem recebe, mas ela foi paga por alguém. Por exemplo, vamos dizer que eu chegue com um perfume para presentear você. Eu dou um perfume de presente para você. Você recebeu aquele presente. Quanto custou para você aquele presente? Nada. Você recebeu de graça, eu te dei. Então, para você, foi de graça. Mas para mim, que presenteei você, teve um preço. Eu desembolsei um valor e paguei por aquele perfume para que então eu pudesse dar a você esse perfume de graça. Se tratando da graça de Deus, para quem recebe é de graça. Mas para quem oferece, que no caso é o Senhor Jesus, custou muito caro, que foi a sua morte na cruz. Então, só para que a gente avance para o capítulo 8 e entenda na prática a diferença da lei e da graça. A lei, como eu disse, um conjunto de regras que, uma vez que é quebrado, o infrator merece uma punição, merece ser castigado, na maioria dos casos com a morte. E a graça é o perdão que Deus oferece ao pecador por meio do Senhor Jesus, que pagou um alto preço derramando o seu sangue na cruz. Se você está conseguindo entender, coloca aqui um ok, se está ficando claro até aqui essa mensagem. Quem está conseguindo entender até aqui? Coloque aqui para a gente saber se a gente está indo muito rápido, para que fique bem claro o seu entendimento. Enquanto isso, vamos lá em João 8. Nós lemos o capítulo 1, agora vamos ler o capítulo 8. Aqui nós vamos ver a história de uma pessoa onde a lei e a graça é apresentada. E aqui a gente vai entender a diferença e nós vamos daqui a pouco chegar à conclusão dessa mensagem com alguns ensinamentos para você e para mim. João capítulo 8. Vamos ler juntos. Se você não está com a Bíblia, depois você lê. João capítulo 8. O texto diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre,
esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Então, veja aqui a lei. A lei dizia, não adulterarás. O que essa mulher fez? Adulterou, infringiu a lei, quebrou o mandamento. Logo, ela deveria ser punida. E qual era a punição que a lei exigia? Que ela fosse morta por apedrejamento. Então, aqueles homens já estavam com pedras em mãos para puni-la, conforme a lei de Moisés determinava. Contudo, vamos avançar na leitura. Por que insistiram, ou melhor, versículo 6, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Porque insistiam na pergunta, ele se levantou e lhes disse, preste atenção no que Jesus disse a esses homens. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então, esses homens estavam prontos para punir aquela mulher conforme a lei determinava. Mas o Senhor Jesus, ele trouxe uma reflexão, uma realidade e colocou diante daqueles homens. Quais? Qual realidade? Todos vocês também quebraram mandamentos de Deus. Todos vocês, em algum momento, infringiram também a lei de Deus, quebraram o mandamento de Deus. Logo, vocês também têm pecados. Veja que o Senhor Jesus, ele colocou todos aqueles homens na mesma posição daquela mulher que havia quebrado o mandamento. Jesus deixou claro, vocês também têm pecados. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23, ele vai dizer o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É exatamente o que o Senhor Jesus estava querendo que aqueles homens entendessem e que eu e você também entendessem. Que todos somos pecadores. Que todos, em algum momento da nossa vida, quebramos, não um, não dois, não três, mas vários dos mandamentos de Deus, várias vezes cada um deles. E agora, eu quero deixar um pouquinho a história desta mulher e desses homens e falar de mim e de você. Cada um de nós que estamos nessa live e cada um dos bilhões de seres humanos que habitam este mundo são pecadores. Quebraram as leis de Deus. Todos nós somos infratores. E logo merecemos uma punição, um castigo, como esta mulher que foi pega em flagrante adultério. Se você, como nós falamos em Êxodo 20, observar os mandamentos, você vai ver que hoje, você e eu já quebramos algum deles. Por exemplo, quantas vezes na sua vida, ou talvez quantas vezes hoje, você ficou com raiva, com ódio? Aconteceu uma situação, alguém fez algo com você, e você, dentro de você, você falou assim, meu Deus, que ódio que eu estou do fulano. Que raiva que eu estou do fulano. O que você fez neste momento ao odiar determinada pessoa? Segundo o Senhor Jesus, você cometeu um homicídio, você matou. Porque o mandamento dizia, não matarás. Jesus falou assim, vocês além de não matar, não devem odiar, porque se você odiar, você também está matando. Você está entendendo como eu e você também, a exemplo dessa mulher, já quebramos os mandamentos de Deus? Vamos a um outro mandamento. Não cobiçarás. O que é cobiçar?
é você desejar ardentemente ter algo que é do outro, algo ou alguém. Alguma vez na sua vida você já desejou ter algo que não era seu? Você olhou para aquele carro e falou, como eu queria que esse carro fosse meu. Você olhou para aquela roupa, para aquele celular, para aquele relógio e você disse, como eu gostaria que esse celular fosse meu. Alguma vez você já olhou para a vida de alguém e falou assim, como eu queria ter a vida daquela pessoa. Ou como eu queria ter o marido, a mulher, o relacionamento que essa pessoa tem. O que você e eu estávamos fazendo naquele momento? Cobiçando. Ou seja, quebrando um mandamento de Deus, infringindo a lei de Deus. Talvez você está aqui e você diz assim, eu não quebro o mandamento de Deus. Só de você falar isso, só de você pensar assim, você já está quebrando. João, ele vai dizer que aquele que diz não ter pecado, esse está mentindo. Porque todos nós pecamos. É o que diz a palavra de Deus. Quando não pecamos com as nossas mãos, com as nossas ações, pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Você alguma vez na sua vida já mentiu? Se você falou assim, não, pastor, nunca mentiu, então você acabou de mentir. Você já mentiu alguma vez? Tá bom, vai. Você já omitiu alguma vez? Já contou uma meia-verdade? O que você estava fazendo naquele momento? Quebrando um mandamento de Deus. Você, alguma vez, você já olhou para um homem, já olhou para uma mulher com uma intenção impura? Jesus diz que aquele que assim procede está cometendo um adultério no seu coração. O que eu quero dizer com isso, com esses exemplos, é que eu e você, cada um de nós, a exemplo desta mulher, de João 8, esta mulher adúltera, nós quebramos mandamentos de Deus e merecemos ser punidos com a morte. E não é só com a morte física, é com a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. O que é a morte eterna, pastor? É você viver uma eternidade longe de Deus. É você ser condenado ao inferno. Era isso que aquela mulher merecia, que aqueles homens que iriam apedrejá-la também mereciam. É isso que nós, seres humanos, merecemos. É isso, porque pecamos. E veja que não só pecamos, nós somos, por natureza, pecadores. Depois que Adão pecou, o homem já nasceu, o homem e a mulher, já nasceram debaixo da maldição do pecado. Nós costumamos usar o exemplo, nós já nascemos com um defeito de fábrica. Nós já nascemos com uma natureza inclinada para o que é errado. Por exemplo, você já viu uma criança mentir? Você já viu uma criança mentir? Eu já. Talvez ela quebrou alguma coisa dentro de casa. Foi você? Não, não foi. Mas tinha sido ela. Criança. 3, 4, 5 anos. Você já viu uma criança mentir? Provavelmente já. Aí eu pergunto a você, quem foi que ensinou essa criança a mentir? Qual é o pai, qual é a mãe que em sã consciência vai sentar a criança e falar assim, meu filho, você tem que mentir. Você não pode falar a verdade. Ninguém ensina a criança a mentir. Mas por que ela mente? De forma inconsciente, ela não sabe o que está fazendo, mas por que ela mente? Porque ela já nasceu debaixo do pecado. Já nasceu inclinado para o mal. Você já viu uma criança egoísta? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com essa cena. A criança está ali comendo um chocolate, uma bala, um biscoito, uma bolacha, um salgadinho, e você chega até ela e fala assim, dá um para mim, me dá um pouco. O que mais a gente vê? Não vou dar. A criança até chora. Mesmo ela tendo para compartilhar com outras pessoas e com outras crianças,
geralmente ela retém, ela fala, não, é meu. É meu. E se você pegar dela, ela vai chorar. E se ela tivesse força, ela iria te agredir. Aí eu pergunto a você, quem ensinou a criança a ser egoísta? Quem ensinou a criança, ó, meu filho, não divide com ninguém? Pelo contrário, o pai, ele incentiva a criança a dividir o pão. Mas por que a criança, tem muitas crianças que são egoístas? A natureza. Já nascemos com essa natureza adâmica. Então, repare, antes da gente avançar na leitura e concluir o raciocínio, repare que eu e você, o ser humano, o homem, estamos por natureza tão encrencados como essa mulher que foi pega em flagrante adultério. Porque quebramos a lei e merecemos a morte. Se, mesmo com todos esses exemplos, você duvida do quão pecador é, faça um teste. Agora é 8h25 da noite. Faça um teste. Faça um voto consigo mesmo dizendo assim, eu não vou mais pecar hoje. Hoje eu não vou cometer mais nenhum pecado. Você vai ver o quão pecador você e eu somos. Porque daqui até a hora que nós vamos dormir, com certeza nós vamos pecar. Vamos falar alguma coisa que não deveríamos, vamos pensar alguma coisa que não deveríamos, porque nós somos por natureza pecadores. Nós somos por natureza, o apóstolo Paulo diz, inimigos de Deus. Inimigos. Então, esta mulher estava encrencada. O homem está encrencado. Essa é uma má notícia. A má notícia é, todos pecaram e merecem a morte. Agora que nós já falamos da lei e do quão encrencado o homem está, vamos à boa notícia? Vamos à graça? A graça vem por meio de Cristo, nós lemos aqui em João 1,17. Vamos avançar na leitura para a gente encontrar onde a graça entra na história desta mulher. Paramos no versículo 7, vamos ver o 8. Você que está entrando agora, nós estamos falando sobre a lei e a graça, do quão encrencado o homem está segundo a lei e a única forma dele ser salvo. João 8:8. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim Jesus lhe disse, nem eu te condeno. Louvado seja Deus por essas palavras. Esta mulher que havia quebrado o mandamento e que merecia de forma justa ser morta, ser punida, ser castigada porque quebrou a lei, esta mulher que estava encrencada, ela encontrou a graça por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o que ela merecia era a morte, era a condenação. Se naquele momento ela fosse morta, não seria injusto, ela merecia. E ela não foi morta, ela não foi condenada, porque ela foi achada por Cristo. E Cristo derramou a sua graça sobre ela. Veja que o ser humano, ele está encrencado, ele merece o inferno, e a única forma dele escapar dessa morte, dessa condenação, deste inferno, é encontrando a Cristo. É sendo encontrado por Cristo. Se você que está me assistindo não encontrar a Cristo, não for salvo por Cristo, você está perdido. Porque o único que pode te salvar é Cristo, por meio da sua graça.
essa mulher iria morrer. Não morreu porque encontrou a Cristo. Nós merecemos morrer e vamos morrer se não encontrarmos a Cristo. É isso que João quis dizer. A lei foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Cristo. Quando Cristo, ele olha para o pecador e ele vê que esse pecador está arrependido, ele salva esse pecador, independente do passado dele, independente do histórico dele. Agora, vamos pensar aqui. Vamos pensar um pouquinho. Essa mulher, de forma justa, deveria ser punida com a morte. Jesus vai lá e perdoa ela. Humanamente falando, Jesus, ele não poderia perdoar ela. Imagine um tribunal. Imagine um criminoso diante do juiz. O juiz olha para esse criminoso e fala assim: o que você fez foi errado, foi cruel, mas pode ir, você está perdoado. Como que as pessoas que estavam envolvidas nesse processo ficariam, se sentiriam diante daquela decisão do juiz? Revoltadas, iradas. Como esse homem que quebrou a lei, que matou, que roubou, que fez o que fez, como que o juiz pode simplesmente perdoá-lo? Esse juiz, ele seria no mínimo injusto, no mínimo cruel. Então, humanamente falando, como que Jesus olha para aquela mulher e fala assim para ela: pode ir, eu não te condeno, você está perdoada. Como? Eu vou dizer para você o porquê que Jesus ele fez isso, ou porquê que Jesus faz isso e continua sendo justo. Por quê? Por que que Deus ele perdoa o pecador e continua sendo justo? Sabe por quê? Porque dias depois, esse Jesus que olhou para ela e falou: eu tampouco te condeno, eu te perdoo, você está livre. Esse Jesus, tempos depois, iria trocar de lugar com aquela mulher. Iria receber o castigo que a mulher deveria receber. Aonde? Na cruz. Quando Jesus ele morre naquela cruz, ele recebe as pedradas que a mulher merecia receber. Ele recebe o castigo que o homem deveria receber. Por isso que ele tem poder para perdoar, porque ele trocou de lugar com o pecador. Deus não perdoa o pecador de graça. Deus ele pode perdoar o pecador e continuar sendo justo, porque ele trocou de lugar com o pecador quando se entregou por nós naquela cruz. E é por isso que a exemplo desta mulher, que encontra Cristo, que está em Cristo, está livre de toda e qualquer condenação. Veja Romanos 8, se você quiser acompanhar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo, ele vai falar aqui exatamente o que Jesus fez com esta mulher. Romanos 8, versículo 1. Se alguém puder colocar aqui embaixo, é o terceiro texto que estamos lendo. Lemos João 1, do 16 ao 17, João 8, do 1 ao 11. Agora, para concluir, Romanos 8, versículo 1. O apóstolo Paulo disse assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela foi absolvida, perdoada e livre da condenação, porque naquele momento ela estava em Cristo Jesus. E você que está me ouvindo, que está vivendo no pecado, você que está me ouvindo, que está fazendo coisas horrendas, coisas que você se envergonha até de falar para alguém. Talvez quando você vai orar, você fica sem graça, porque você tem feito tantas coisas erradas que você pensa assim: Deus não vai me ouvir. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se nessa noite, nessa oração, nessa mensagem, você
se render a Cristo. Você chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu reconheço que eu mereço a morte, que eu mereço a punição, que eu mereço o inferno. Mas eu clamo a Ti, Senhor Jesus, como a minha única esperança de salvação. Eu não posso ser salvo senão por meio de Ti. Assim como o Senhor salvou aquela mulher que estava adulterando, me salva. Se você fizer isso, de todo o seu coração, você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Você será salvo. Você será absolvido, perdoado por aquele que morreu na cruz para te salvar. Por aquele que entregou-se naquela cruz para te salvar. Por aquele que assumiu a culpa que era sua e recebeu o castigo que você merecia, para que hoje você pudesse ter paz com Deus. Não importa o que você fez, se você hoje atende ao chamado de Cristo, você vai ter paz com Deus. Você vai se reconciliar com Deus. Hoje, você é um inimigo de Deus, você está distante de Deus, você está separado de Deus. Mas se você depositar nessa noite a sua fé e confiança na obra e na pessoa de Cristo, você vai se reconciliar com Deus. Você vai ter paz com Deus, você será perdoado, você será salvo. E eu quero dizer algo para você, que diz assim: pastor, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. Eu quero lhe dizer que você está redondamente enganado. Você e eu somos pecadores, falhos, erramos. Eu digo isso porque muitas pessoas pensam que vão entrar no céu porque são boazinhas, porque dão um troco certo, porque são honestas, porque ajudam os outros, porque fazem caridade, porque devolvem o dízimo, porque dão suas ofertas, porque possuem um comportamento e uma conduta ilibada. Isaías diz que toda essa suposta justiça do homem não passa de trapo de imundície perante Deus. Você não pode entrar no céu por meio da sua justiça. Você precisa de Cristo. Você que é uma pessoa, a sua vida é assim, ó, você vai de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja. Você é uma pessoa assim, exemplar, uma conduta exemplar. Você precisa tanto de Cristo quanto uma prostituta. Você precisa tanto de Cristo como um ladrão. Você precisa tanto de Cristo como um pedófilo. Para que você possa entrar no céu, você precisa de Cristo. Não importa as suas boas obras. Somente Cristo. Olha aqui para mim, presta atenção. Somente Cristo pode te salvar. Somente por meio de Cristo você pode entrar no céu. A placa da igreja não te fará entrar no céu. Os seus dízimos não te farão entrar no céu. As suas ofertas não te farão entrar no céu. As suas boas obras não te farão entrar no céu. Você só entrará no céu se você for justificado por Cristo. Que é o que aconteceu com esta mulher. E antes da gente orar, eu quero deixar as últimas palavras de João 8:11 bem claras, para que não haja nenhuma interpretação errada da mensagem que pregamos. Como que termina? João 8:11. Vai e não peques mais. Você precisa entender isso. O que nós estamos pregando aqui é o Evangelho. E o Evangelho nos diz que o homem não pode ser salvo pelas boas obras. Mas se ele foi salvo por Cristo, ele irá praticar boas obras. A graça de Cristo, de João 1,17 que lemos, a graça de Cristo, de João 8, que alcançou essa mulher, não é e nunca foi, nunca será uma autorização para vivermos no pecado. Jesus deixou claro para ela: eu não te condeno, ou seja, você está perdoada, você não vai morrer, mas você não pode mais viver como você viveu até aqui. Chega de adultério.
Chega de uma vida errada. Chega. Nós não estamos aqui pregando a graça barata. Todo salvo é santo. Você não pode ser salvo pela sua santidade, mas se você é salvo, você vive na santidade. Você não pode ser salvo pela sua justiça, mas se você foi salvo por Cristo, você vai viver na justiça. Pois como eu falava ontem, no culto de inauguração que tivemos, inclusive esta mensagem foi a mensagem da pregação, da inauguração, quando Jesus salva você, você não quer mais esse mundo. Você continua pecando, porque você é um pecador, você continua falhando, mas o viver no pecado já não é o seu estilo de vida. O estilo de vida do salvo é a santidade, não o pecado. Você não quer mais o pecado, você não quer mais esse mundo. Você não quer. João vai dizer que, eu peço desculpa de não falar a referência, porque eu tenho uma dificuldade em decorar as referências, onde está escrito exatamente. Mas ele vai dizer que aquele que ama o mundo... Monique, pesquisa aí. Aquele que ama o mundo é que o amor de Cristo não está nele. A Monique vai pesquisar e vai colocar aqui nos comentários. Ou se alguém puder achar aí e colocar nos comentários para que todos possam ler. Aquele que ama o mundo é porque o amor de Cristo não está nele. Eu acho que é 1 João 2,15. Alguém escreve aí, para que as pessoas que forem entrando possam ver. Olha só, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a pessoa que ela ainda ama esse mundo, ainda ama o pecado, ainda ama a sujeira, ainda ama o erro, é porque ela nunca conheceu o amor de Cristo. Porque quando o amor de Cristo, a exemplo da mulher adúltera, alcança uma pessoa, essa pessoa vai e ela não vive mais no pecado. Então, se você é aquela pessoa, conhece alguém que diz assim, eu vivo no pecado porque a graça de Cristo me salvou. Mentira. A graça de Cristo não alcançou ela. Porque a evidência de que uma pessoa foi salva é que ela vive em santidade. A evidência de que aquela mulher adúltera havia sido salva é que ela não iria mais viver na prática do pecado. Que fique claro isso. Eu quero agora fazer as considerações finais e orar para que haja salvação. Primeira consideração, repetindo o que eu já falei aqui, não importa o que você fez, venha para Cristo. Olhe para mim, venha para Cristo e você será perdoado. Você será absolvido, você será salvo. Não importa o que você fez. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E você, e a segunda e última consideração, que foi salvo por Cristo. Se você entendeu a mensagem de hoje, a partir de hoje você vai servir a Deus com amor e alegria, porque você vai se lembrar do quão encrencado você estava e do quanto Ele te amou, do quanto Ele te salvou. Talvez você é grato, eu conversava com a Monique sobre isso esses dias. Enquanto a pessoa não entende a graça de Cristo, a salvação de fato como ela é grata a Deus por uma cura, por uma libertação, por um familiar que se converteu, por um livramento, por uma bênção. Ela é grata pelas coisas do passado, coisas que Deus livrou no passado. Mas quando você entende a salvação, a cruz, o evangelho, Cristo, a graça, você se torna grato a Deus porque você entende que Ele te salvou de algo futuro. O que é esse algo futuro? A ira de Deus, o inferno. Qualquer dia eu faço uma live falando um pouco mais sobre o inferno, porque tem gente que pensa que o problema do inferno é o diabo. Não, o inferno é o local
aonde a impetuosa ira de Deus será derramada de uma forma completa. E todos aqueles que rejeitarem o convite de Cristo irão padecer. Não faça isso. Se renda a Cristo. E você que foi salvo, como eu dizia, a partir de hoje você vai servir a esse Deus com amor e gratidão. Ainda que Ele não faça mais nada, ainda que Ele não te dê mais nada, você vai querer a Ele por toda a sua vida. Porque Ele te salvou. Não foi de um problema. Ele te salvou, Ele salvou a sua alma, Ele te salvou do inferno. Então eu quero orar. Você aí agora que está perdido, clame a Cristo por salvação, Ele te salvará. E você que foi salvo, agradeça a Ele. Porque a graça dele te salvou. Como diz aquela canção, maravilhosa graça, que salvou um miserável pecador. Vamos orar. Querido Deus e Pai, quem, após entender o Evangelho, ousará se achegar a Ti dizendo, Senhor, dai-me o que é justo, dai-me o que eu mereço, dai-me os meus direitos. Quem, com a compreensão do Evangelho, ousará fazer esta oração? Pois entendemos, Pai, que estávamos tão encrencados quanto a mulher adúltera, pois diversas vezes quebramos diversos dos mandamentos do Senhor. E a única coisa que merecemos é o inferno. E não iremos para lá se, ao decorrer da nossa vida, encontrarmos a Cristo, como aquela mulher encontrou. Ó Pai, te louvo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E neste momento, Pai, assistindo este vídeo, tem pessoas que reconhecem que estão perdidas. E que nesse momento clamam a Cristo dizendo, salva-me. Você que reconhece que está perdido. Você que reconhece que está encrencado. Clame por salvação. Diga, Cristo, me salva. Eu não posso me salvar. A única coisa que eu mereço é o inferno. A única coisa que eu mereço é a morte. A lei ordena que eu morra, que eu seja punido, que eu seja apedrejado. Mas eu estou aqui clamando, Senhor Jesus, me salva. Eu estou aqui depositando a minha fé e confiança em Ti. Se o que este pastor está pregando é verdade, salva-me, salva-me, salva-me. Pois se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Ah, amigo, amiga, Ele te ouve. Jamais Jesus rejeita um pecador arrependido. Jamais Jesus diz não a uma alma arrependida, a um coração quebrantado. Receba o perdão. Ele diz a você, eu tampouco te condeno. Ele diz a você, em mim você está perdoado. Em mim você está absolvido. Ele diz a você, em mim você encontra o perdão, a graça e a misericórdia. Eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Eu te salvei, você não precisa mais desse mundo para te preencher. Você não precisa mais da droga para te preencher. Você não precisa mais de uma outra mulher para te preencher, de um outro homem. Você não precisa mais de viagens, de dinheiro para ser feliz. Porque o meu perdão eu te dou. E com ele você recebe paz e alegria. Como disse Davi, bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados. Seja perdoado aí agora, seja livre aí agora, em nome de Jesus. E você que foi salvo por Ele, agradeça a Ele, diga obrigado, Senhor. Obrigado porque eu entendi nesta noite o quão enrascado, o quão encrencado, o quão perdido eu estava. Mas o Senhor me salvou. Aleluia, eu te agradeço, Pai. E a partir de hoje eu vou servir ao Senhor com amor e gratidão como nunca. A partir de hoje, Senhor, eu vou amá-lo como nunca, porque eu entendi o quanto eu estava perdido e o Senhor me salvou. Obrigado, Pai, eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Que esta live, que em breve será finalizada, possa alcançar muitas pessoas. A pregação do Evangelho venha alcançar muitas pessoas, Pai.
para que elas também sejam salvas. Eu te agradeço, eu te louvo, e eu te exalto pelo privilégio de poder pregar a Cristo, a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. E todos digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós vamos encerrar esta live agora. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também sejam alcançados pelo Evangelho. Mas antes eu quero convidar todos para quarta-feira. São 2 convites que eu vou fazer a você. Quarta-feira nós vamos transmitir o culto ao vivo, 7h30 da noite, aqui pelo Instagram. Então, 7h30 da noite em ponto, nós vamos dar início ao culto. Você é o meu convidado para participar. Tá bom? E o segundo convite, domingo, agora, nós vamos ter a primeira Santa Ceia aqui do lugar do recomeço. Primeira Santa Ceia vai ser um culto de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, e vamos participar da Santa Ceia. Vamos entender o que Jesus quis dizer ao afirmar: este é o cálice. Lembra quando Jesus falou na Santa Ceia? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós vamos falar sobre isso neste domingo. Se você puder estar presencialmente, às 9h da manhã ou às 18h, se não, conseguindo transmitir, nós vamos estar transmitindo. Nós vamos transmitir quarta. Se a gente vê que deu certo, no domingo a gente vai transmitir também. E caso você queira nos ajudar com as suas ofertas, com os seus dízimos, nós vamos deixar aí no final do vídeo, na legenda. Na legenda, quando eu terminar a live, eu vou colocar na legenda o Pix e a conta da igreja para você dizimar e ofertar e dar e possibilitar a gente de continuar pregando o Evangelho. O seu dízimo, a sua oferta vai nos ajudar no aluguel da igreja, nas despesas da igreja e em todos os compromissos que nós temos para acertar pós-inauguração, tá bom? Ficamos por aqui. Se você está chegando agora, eu vou deixar a live salva, assista e compartilhe com seus amigos. Boa noite a todos.